bastante conteúdo para tratar, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a parte de altimetria. Nas aulas passadas, a gente falou sobre a planimetria e agora sobre a altimetria, que nada mais é do que o nivelamento, né? Então, essa aula aqui, ela vai ser... Só deixa eu aceitando, pessoal, aqui. Essa aula ela vai ser dividida na parte introdutória do conteúdo de nivelamento, o levantamento topográfico altimétrico, algumas características importantes, e dentro do levantamento topográfico altimétrico, nós vamos falar sobre o nivelamento geométrico, dar início a esse assunto, porque ele é um tanto quanto extenso. Então, a gente vai demorar aí mais uma aula, 2 aulas para liquidar esse conteúdo. Liquidando esse conteúdo de nivelamento, nós finalizamos os conteúdos da nossa disciplina, tá? Então, gente, primeiramente, a determinação da cota ou altitude, né, de um ponto, ela é uma atividade fundamental dentro da engenharia. Né? Então, projetos de rede de esgoto, de estradas, planejamento urbano e outros tipos de projetos são exemplos de algumas aplicações que utilizam esse tipo de informação. A determinação do valor da cota ou altitude é a mesma coisa, né? Cota ou altitude, ela está baseada em métodos que vão permitir obter o desnível entre 2 pontos ou mais de 2 pontos. Então, conhecendo um valor de referência inicial, é possível calcular as demais cotas ou altitudes. Esses métodos, eles são denominados, então, de nivelamento. Existem diferentes métodos que vão permitir determinar os desníveis, com precisões que vão variar de alguns centímetros até submilímetros. Então, de uma variação maior aí de centímetros até pequenas variações de submilímetros. A aplicação de cada método vai depender da finalidade do trabalho, né? Os conceitos de cota e de altitude, eles podem ser definidos, então, da seguinte forma. A cota, ela vai ser a distância medida ao longo da vertical de um ponto até um plano de referência qualquer. E a altitude ortométrica é a distância medida na vertical entre um ponto da superfície física da Terra e a superfície de referência altimétrica, no nível médio dos mares, como mostra essa figurinha aqui. Então, a gente tem que a cota, ela é em relação ao nível de referência, uma superfície de referência, o nosso solo, né, o terreno propriamente dito. E a altitude tem relação, então, com o nível dos mares. Essa é a diferença, tá? A altitude e nível do mar, cota o nível de referência, o terreno, que é arbitrário, ou seja, é a gente que escolhe. Então, conhecendo a altitude ou a cota de um ponto e determinando o desnível ou diferença de nível entre esse ponto e um segundo ponto, a gente obtém a altitude ou a cota desse segundo ponto, através dessa equação aqui. Então, HB, né, que é o segundo ponto, é igual a HA mais a diferença entre HA e a diferença de cota, né, delta HAB, tá? Se o segundo ponto tiver mais alto que o primeiro, o desnível vai ser positivo. Caso contrário, caso o segundo ponto esteja mais baixo que o segundo, a gente vai ter um desnível negativo. As altitudes no Brasil, elas são determinadas a partir do que a gente chama de rede altimétrica brasileira, que ela é estabelecida e mantida pelo IBGE. Então,
esse é um exemplo, né, de rede vertical. E ele pode ser definido, então, como um conjunto de pontos materializados no terreno e identificados por uma coordenada. A altitude, né, determinada a partir de um ponto de origem do datum vertical. O que é, né, esse datum vertical? No Brasil, o datum altimétrico é o ponto associado, então, com o nível médio do mar determinado pelo marégrafo de Imbituba, lá em Santa Catarina. Então, a rede vertical ela vai ser definida a partir da altitude desse marégrafo aqui. Isso, né, a nível de conhecimento para vocês. O que mais? As referências de nível, que elas são, né, no plural, como RRNN, no singular, referência de nível RN, elas são marcas características de metal cravadas em pilares de concreto erguidos nos extremos das seções ou pontos notáveis, como obras de arte, monumentos, estações ferroviárias ou rodoviárias, dos percursos de linha geodésica. Então, aqui é um exemplo de RN, de referência de nível, dado, então, lá pelo IBGE. Só que a gente encontra em vários lugares, Curitiba afora, Brasil afora, enfim. É possível obter as informações sobre a rede altimétrica brasileira no site do IBGE. Então, a gente tem que conhecer o nome dessa RN, da referência de nível, a posição, né, latitude e longitude, tendo em vista que as informações elas foram organizadas com base, então, no que a gente chama de folhas da Carta Internacional do Mundo ao milionésimo, que é uma carta que vai instituir essas referências de nível. Para a RN, que eu coloquei aqui para vocês, as informações que a gente encontra no IBGE são essas aqui. O nome da RN, né? Então, aqui tá um pouquinho apagado, né? 2053D. A altitude, a classe, a latitude, longitude, a situação, né? Se ela está em bom estado ou não, e a localização. Então, aqui ela fala que é localizado num pequeno canteiro ajardinado, 9 metros aquém da parede leste do 6º bloco do Centro Politécnico da Universidade dessa cidade, Curitiba, né? E a 1,14 quilômetros além da RN 2053C, que provavelmente é a próxima RN que a gente vai encontrar. Então, isso aqui está lá no IBGE, e é isso aqui que a gente vai utilizar como base para os nossos levantamentos altimétricos. Falando em levantamento topográfico altimétrico, então, de acordo com a ABNT, lá de 1994, na página 3, o levantamento topográfico altimétrico, também conhecido como nivelamento, ele pode ser definido, então, por um levantamento que objetiva exclusivamente a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência dos pontos de apoio e ou dos pontos de detalhe, pressupondo-se o conhecimento de suas posições planimétricas, visando a representação da altimetria da superfície levantada. O que isso significa? Que antes da gente fazer o levantamento altimétrico, nós temos que fazer o levantamento planimétrico, né? Então, em X e Y. Aqui é em Z, né? Se a gente pensar em coordenadas. O que mais? Então, basicamente, 3 métodos são empregados para a determinação dos desníveis: o nivelamento geométrico, o nivelamento trigonométrico e o nivelamento taquiométrico. O nivelamento geométrico, ou direto, ele é, então, definido lá pela mesma ABNT como nivelamento que realiza a medida da diferença de nível entre 2 pontos do terreno por intermédio de leituras correspondentes a visadas horizontais obtidas com um nível em miras colocadas verticalmente nos referidos pontos. O nivelamento trigonométrico é definido pela ABNT
como o nivelamento que realiza a medição da diferença de nível entre pontos do terreno indiretamente, a partir da determinação do ângulo vertical da direção que os une e da distância entre esses pontos, fundamentando-se, então, na relação trigonométrica entre o ângulo e a distância medidos, levando em consideração a altura do centro do limbo vertical do teodolito ao terreno e a altura sobre o terreno do sinal visado. O levantamento taquiométrico, por sua vez, é definido, então, pela BNT como nivelamento trigonométrico em que as distâncias são obtidas taquiometricamente e a altura do sinal visado é obtida pela visada do fio médio do retículo da luneta, do teodolito, sobre uma mira colocada verticalmente no ponto, cuja diferença de nível, então, em relação à estação do teodolito, é o objetivo de determinação. A NBR 13.133, ela vai estabelecer 4 classes de nivelamento de linhas ou circuitos e também de seções, abrangendo, então, métodos de medida, aparelhagem, procedimento, desenvolvimento e também a materialização. Então, aqui tem as classes definidas, então, pela NBR 13.133. Nivelamento geométrico, para implantação de RN de apoio altimétrico, nivelamento geométrico para determinação de altitudes ou cotas em pontos de segurança, nivelamento trigonométrico e o nivelamento taquiométrico. Então, essas são as classes de nivelamento que são determinadas lá pela nossa norma da topografia. Independente do método que a gente vai empregar, durante o levantamento altimétrico, que é destinado, né, na obtenção de altitude ou de cota, para a representação do terreno, a escolha dos pontos é fundamental para melhor apresentação, para melhor representação desse terreno. Aqui, então, a gente apresenta uma sequência de amostragem de pontos para uma mesma área, iniciando, então, com uma amostragem mais completa e finalizando com um caso onde somente os cantos da área foram levantados. Então, os pontos levantados, eles são representados aqui por essas balizas. E a gente também apresenta as respectivas curvas de nível, que são obtidas a partir de cada conjunto de amostras. Desculpa. Aqui a gente pode perceber que as curvas de nível para esse primeiro levantamento, que está um pouco mais detalhado, as curvas de nível são bem mais detalhadas e bem mais completas, diferentemente do que acontece aqui nesse último exemplo, onde a gente só tem 4 balizas. Então, a gente não consegue representar o terreno de forma adequada. Aqui ele está praticamente plano, e aqui a gente consegue ver que existe sim uma diferença de nível, tá? Com relação ao nivelamento geométrico, então, o nivelamento geométrico, ele é a operação que visa a determinação do desnível entre 2 pontos a partir da leitura em miras, ou estádias, ou em código de barras, efetuada com nível óptico ou nível digital. Esse ele pode ser executado, então, para fins geodésicos ou para fins topográficos. A diferença entre os dois está na precisão, né, que é maior no caso do nivelamento para fins geodésicos, e também no instrumental utilizado. Aqui a gente vai tratar da parte topográfica e não da parte geodésica. Os níveis, né? Os materiais que são utilizados para o nivelamento geométrico. Os níveis, então, são equipamentos que vão permitir definir com precisão um plano horizontal ortogonal à vertical definida pelo eixo principal do equipamento. As principais partes de um nível são a luneta, o nível de bolha, os sistemas de compensação para equipamentos automáticos e os dispositivos de calagem. Quanto ao funcionamento, os equipamentos eles podem ser classificados em óticos e digitais, sendo que para os equipamentos digitais, a leitura da mira ela é efetuada automaticamente, empregando miras em códigos de barra, tá? Os níveis ópticos, eles podem ser classificados em mecânicos
e automáticos. No primeiro caso, no caso dos mecânicos, o nivelamento fino, né, ou calagem do equipamento, ele é realizado com auxílio de níveis de bolha bipartida. Nos modelos automáticos, a linha divisada, ela é nivelada automaticamente dentro de um certo limite, utilizando um sistema compensador, que a gente chama de pendular, né? Os níveis digitais, eles podem ser enquadrados nessa última categoria aqui, dos níveis automáticos. Aqui a gente tem os eixos principais de um nível, que é o eixo Z, Z', que é o eixo principal ou de rotação do nível. A gente vai girar ele em torno desse eixo. Ele deve sempre estar na vertical. O eixo O', ele é o eixo óptico, que é a linha divisada, ou o eixo de colimação. Ele tem que sempre estar paralelo ao eixo H', que é o eixo do nível tubular ou tangente central, que deve estar na horizontal e ortogonal ao eixo principal, ou seja, fazendo 90 graus. As condições que a NBR determina, em termos de classificação dos níveis, eles são determinados, então, segundo um desvio padrão de 1 quilômetro. Então, eles são definidos, são classificados de acordo com a sua precisão. Precisão baixa, média, alta e muito alta. Então, aqui a precisão baixa, o desvio padrão vai ser maior do que 10 milímetros por quilômetro. E a precisão muito alta, menor ou igual a 1 milímetro por quilômetro. Então, a precisão vai aumentando, o desvio padrão vai diminuindo. As miras, então, existem no mercado vários modelos de mira. As mais comuns são as fabricadas em madeira, alumínio ou também em fibra de vidro, né? Fiberglass. Essas últimas, elas podem ser dobráveis ou também retráteis, tá? Durante a leitura de uma mira convencional, a gente tem que ler, então, 4 algarismos, que vão corresponder, então, aos valores do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sendo que o milímetro, ele é obtido por uma estimativa. E os demais por leitura direta dos valores indicados na mira. A gente já viu introdutoriamente como fazer essas leituras de mira lá nas primeiras aulas, mas agora a gente vai tratar com um pouco mais de ênfase, tá? Aqui a gente vai, daqui a pouquinho, ter um exemplo, né, de como que é feita a leitura. A leitura do valor do metro, ela é obtida através dos algarismos romanos 1, 2 e 3, ou então da observação do símbolo acima dos números que indicam o decímetro, que são esses símbolos aqui. Uma bolinha que indica 1 metro, 2 bolinhas, 2 metros, e 3 bolinhas indicam 3 metros. Se o número que indica o decímetro não apresentar um desses símbolos, significa, então, que a leitura está sendo efetuada abaixo de 1 metro. A leitura do decímetro, ela vai ser realizada, então, através dos algarismos arábicos, 1, 2, 3 e assim por diante. A leitura do centímetro, ela é obtida através da graduação que existe na mira. Então, traços escuros vão corresponder aos centímetros ímpares e os claros aos valores pares. E a leitura do milímetro, ela é estimada visualmente. Como a gente pode perceber aqui nesse exemplo. Então, aqui a gente tem duas formas para analisar o metro. Então, aqui a gente tem uma bolinha que indica 1 metro, e aqui o algarismo romano, que indica 2 metros. Ok. O decímetro, ele vai ser indicado por algarismos arábicos. Então, aqui a gente tem o 9, por exemplo, né? Então, 1,9, né? Aí vem o centímetro. O centímetro, ele vai ter relação com a graduação da mira. Então, aqui a gente tem 1 metro, 9 decímetros, e aqui a gente vai ter, então, os centímetros.
Começando aqui pela base da nossa mira, a gente vai ter, então, 0, aqui, 1, 2, 3, o escurinho, 4, o claro, 5 escuro, 6 claro, 7 escuro, 8 claro, 9 escuro. E aí acabou. Aqui já entrou na outra casa. E a gente tem a leitura dos milímetros, que é visual, que vai ser dentro dessas graduações, desses traços. Então, aqui nesse exemplo, eu vou aumentar um pouquinho para a gente conseguir visualizar com maior detalhe. Aqui a gente tem, então, por exemplo, o 9, ele inicia aqui. A gente sabe que a gente está na casa do 1 metro. O 1,9 é a partir dessa linha aqui. Então, aqui, ó, começa e termina. Vai ser sempre uma graduaçãozinha maior. Então, o nosso decímetro vai estar dentro dessa casa aqui. Aqui a gente tem um número abaixo. Então, 1,8, porque o 9 inicia aqui, a gente está abaixo do 9, 1,885. Então, aqui, esse mais claro, esse branco, ele indica 8, ele é par, né? Então, 8 centímetros e 5 milímetros, que a gente faz aqui visualmente. O próximo que a gente tem é 1,9 metros, então a gente já está na casa, a gente sempre esteve, né, na casa do 1 metro. Como aqui já deu início os 9 decímetros, então 1,9, e como ele está aqui bem na base, a gente não tem nem centímetro, nem milímetro. E assim por diante, né? Então, aqui a gente vai ter 1,966. Por que 66? O 1,9 a gente já entendeu, né? 1 bolinha, 9 já está indicado. Então, aqui a gente vai ter 91, 92, 93, 94, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Né? Então, esse primeiro 6, que é o de centímetro. E o milímetro, a gente estima visualmente. Então, está um pouquinho acima da metade. Então, a gente coloca 1,966. Ok. Aqui a gente tem um exemplo, então, que eu quero que vocês também confiram em casa. Então, realizar as seguintes leituras. 1,615. Então, o 1 está aqui, né? 1,6. 1,615. Então, 1,60, 1,61. A gente tem que colocar na metade desse traço. 1,705, por exemplo. Então, aqui a gente vai sair do número arábico 6 e vai para o 7. 1,705. Aqui é a casa do centímetro zero. Como está no meio desse traço, a gente tem 5 milímetros. Ótimo. Agora a gente parte, então, para os métodos de nivelamento geométrico. É possível dividir o nivelamento geométrico em 4 métodos. O método das visadas iguais, das visadas extremas, das visadas recíprocas e também das visadas equidistantes. Na aula de hoje, a gente vai ver as visadas iguais, tá? Que a gente tem, então, bastante conteúdo sobre essa parte do nivelamento geométrico de visadas iguais. Então, esse método, ele é o método mais preciso e também de larga aplicação em engenharia. As duas miras, elas vão ser colocadas à mesma distância do nível sobre os pontos que a gente deseja determinar o desnível, sendo, então, efetuadas as leituras, como a gente pode ver nessa figura aqui. É um processo bem simples, onde o desnível, ele vai ser determinado, então, pela diferença entre a leitura de Ré, que é o que está atrás, e a leitura de Vante. Então, a gente vai estacionar o nosso equipamento com distâncias iguais da mira de Vante
e da mira de ré, vai efetuar as leituras. A diferença dessas leituras vai ser, então, a determinação do nosso nivelamento. A necessidade do nível estar igual à distância entre as miras não vai implicar, pessoal, necessariamente que o mesmo ele deva estar alinhado entre elas. Essa figura aqui, ela apresenta dois casos onde isso ocorre, sendo então que nesse segundo caso, o nível ele não está no mesmo alinhamento das miras, mas está em igual distância. Então a gente não precisa de um alinhamento. A gente precisa que as distâncias sejam iguais, independente do alinhamento. Nesse procedimento ainda, o desnível ele vai independer da altura do nível, conforme a gente ilustra nessa figura. É possível observar que, ao mudar a altura do nível, as leituras elas também vão se modificar, mas o desnível calculado vai ser o mesmo. Então, a gente tem aqui essa primeira posição, né? 1,1 menos 0,5. Na segunda posição, a gente tem 2,2 menos 1,6. Então, aqui o referencial, ele independe, porque o nível, ele não precisa estar na mesma altura, porque, obviamente, vai mudar a altitude, vai mudar a cota, vai mudar a diferença de cota na mesma proporção em que a gente muda a altura do nível. A grande vantagem desse método, gente, é a minimização dos erros causados pela curvatura terrestre, pela refração atmosférica e também pela colimação do nível. É importante também lembrar que os dois primeiros erros aqui, né, o de curvatura e o de refração, eles são significativos no nivelamento geométrico que é aplicado na geodésia. Então, aqui a gente tem a curvatura terrestre, temos o nível e as miras. Então, aqui a gente tem um nivelamento adequado. Aqui a gente tem um determinado erro de colimação. Então, ele está mais para cima ou mais para baixo, dependendo do erro que a gente fizer. Alguns conceitos que são importantes para o nivelamento geométrico são os seguintes. Então, a visada é a leitura que é efetuada sobre a mira. O lance vai ser a medida direta do desnível entre as duas miras verticais. Então, aqui a gente tem um lance, tá? Então, uma visada em ré, uma visada em vante, isso aqui vai ser um lance. A seção é a medida do desnível entre as duas referências de nível e é obtida, então, pela soma algébrica dos desníveis dos lances. Então, a seção é o todo que a gente quer, né? E aqui a gente vai ter, então, o somatório dos desníveis do lance, que vai dar, então, o total da minha medida de desnível. A linha de nivelamento vai ser o conjunto das seções que são compreendidas entre duas referências de nível, chamadas principais. O circuito de nivelamento vai ser a poligonal fechada, constituída de várias linhas justapostas. Pontos nodais, então, são as referências de nível principais, as quais ocorrem duas ou mais linhas de nivelamento. E a rede de nivelamento vai ser a malha formada por vários circuitos. Aqui a gente tem um exemplo, então, né? As linhas de nivelamento, os circuitos fechados e uma rede composta, então, aqui por 3 circuitos, nesse caso. O nivelamento geométrico, ele pode ser simples ou composto. No caso do nivelamento geométrico simples, o desnível entre os pontos de interesse ele vai ser determinado com apenas uma instalação do equipamento, ou seja, um único lance. No nivelamento geométrico composto, o desnível entre os pontos vai ser determinado a partir de vários lances, sendo então o desnível final calculado pela somatória
dos desníveis de cada lance. Aqui essa figura, então, representa o nivelamento simples, um lance só, e o nivelamento composto, que são vários lances. Os procedimentos de campo, então, né? Para a determinação do desnível entre dois pontos, inicialmente a gente tem que posicionar as miras sobre esses pontos. As miras, elas têm que estar verticalizadas. Para isso, então, a gente usa aqueles níveis de cantoneira. Uma vez que a gente já posicionou as miras e o nível está devidamente calado, a gente faz as leituras. A gente faz as leituras, então, do fio nivelador, que é o fio médio, e dos fios estadimétricos, que são os fios superiores e inferiores. A média da leitura dos fios superior e inferior, ela tem que ser igual à leitura do fio médio, né? Com desvio tolerável aí de 0,002 metros, ou seja, 2 milímetros, né? Como a gente já viu anteriormente, o método de nivelamento geométrico por visadas iguais vai pressupor, então, que as miras estejam posicionadas a igual distância do nível. Na prática, a gente aceita uma diferença de até 2 metros. Caso a diferença entre as distâncias de ré e de vante seja maior do que 2 metros, o nível tem que ser reposicionado a igual distância das miras e a gente tem que fazer novas leituras. A distância do nível até a mira, ela é calculada, então, por C vezes S, sendo que esse S é a diferença entre a leitura do fio superior e do fio inferior, não considera o fio médio, e o C é aquela constante estadimétrica do equipamento que está no manual. Na maioria das vezes, a gente usa igual a 100, na maioria dos equipamentos. Nos nossos casos, nós sempre vamos utilizar igual a 100. O que isso significa, então? Nesse caso aqui, a distância do nível até a mira vai ser calculada, então, pelo fio superior menos o fio inferior vezes 100. Nessa leitura, nós temos que o fio superior é equivalente, então, a 1,488, o fio inferior 1,438 e o fio médio 1,462. Então, a distância vai ser igual a 1,488 menos 1,438 vezes 100. Isso aqui, então, vai dar uma distância de 5 metros. Os dados que são observados em campo, eles têm que ser anotados numa caderneta específica, como essa aqui. Então, a gente tem os pontos de visada, temos as distâncias ré e distância vante, aqui as leituras que foram feitas nas miras, então temos tanto o fio superior como o fio médio e o fio inferior. Como a gente tem as leituras de ré e de vante, e a gente tem aquela constante estadimétrica de 100, a gente consegue determinar as distâncias de ré e de vante. Nós temos aqui o fio nivelador, que vai ser o fio médio, de ré e vante, que vai ser o fio intermediário, e o desnível, que vai ser, então, ré menos vante. Por enquanto, isso que é o importante para a gente. Essa caderneta, ela é muito empregada para nivelamento com fim geodésico, também podendo ser utilizada para fins topográficos. Essa figura aqui, ela vai apresentar uma forma de preenchimento dessa caderneta voltada para o levantamento topográfico. Então, aqui a gente tem os pontos que definem os lances, pode ser uma árvore, pode ser um arbusto, algum ponto notável que a gente queira saber o desnível, a distância da mira até a ré, a distância da mira até vante, as leituras dos fios, né, do fio superior e inferior, a leitura do fio superior e inferior da mira de vante e de ré, o fio nivelador, que é a leitura do fio médio de ré e a leitura do fio médio de vante, e o desnível, que vai ser esse valor de ré menos esse valor de vante. Então, por exemplo, né, foi realizado um lance de nivelamento geométrico entre os pontos A e B,
cujas leituras efetuadas nas miras são mostradas abaixo. Preencher a caderneta de nivelamento e calcular o desnível entre os pontos A e B. Então, aqui a gente tem o ponto A, que é a mira ré, e o ponto B, que é a mira invante. Então, os pontos visados, no nosso caso, vão ser os pontos A e B. Aqui, a gente vai inserir os valores de leitura estadimétrica em ré e invante. Então, aqui, a gente vai ter em ré 1,370, 1,325 e 1,280. Em invante, teremos 1,105, 1,065 e 1,025. Para a gente determinar as distâncias de ré e de invante, vamos pegar os valores superior e inferior, diminuir um do outro e multiplicar por 100, que é aquela constante estadimétrica. Então, a distância de ré vai ser 1,370 menos 1,280 vezes 100, chegando, então, a 9 metros. A distância de invante, temos 1,105 menos 1,025 vezes 100 igual a 8. Como a gente tem aí um limite de 2 metros, aqui está dentro, né? Temos aqui uma diferença de 1 metro. Aqui nós temos o fio nivelador de ré e de invante, que vai ser o fio intermediário, que é o 1,325 e 1,065, diminuindo o valor de ré do valor de invante, ou seja, 1,325 menos 1,065, a gente vai encontrar um desnível de 26 centímetros. Alguns cuidados que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que tomar, né, na execução, então, desse nivelamento. No caso do nivelamento geométrico composto, um cuidado adicional que a gente tem que tomar. Então, quando a mira de invante do lance anterior for reposicionada para a leitura do lance seguinte, né, nesse caso, então, o que era avante vai virar ré, a gente tem que tomar cuidado de que essa permaneça sobre o mesmo ponto, para evitar, então, os erros da determinação do desnível. É possível empregar, nesse caso, um equipamento que a gente chama de sapata, onde a mira é apoiada. Então, a sapata ela é colocada no solo e ela vai permitir o giro da mira sem causar deslocamento. Em trabalhos para fins topográficos, não é muito comum a gente usar sapatas. Mas as sapatas, elas são obrigatórias para determinação de desníveis em geodésia, porque a gente tem um nível de detalhamento mais fino, né, quando a gente determina trabalhos geodésicos. Aqui a gente tem o exemplo, então, que nós temos a mira 1 ré e a mira 2 vante. Quando a gente de RN1 até um ponto intermediário, quando a gente vai passar a leitura desse ponto intermediário até a RN2, essa mira 2, que antes era vante, vai virar ré, porque a mira 1 a gente vai tirar ela daqui, vai transportar ela para o RN2, então a mira 2 vai se tornar ré. A gente tem que fazer essa rotação aqui, né? Então, a gente tem que fazer essa rotação e não perder o ponto correto que a gente estava e também não pode perder a verticalidade. As miras devidamente verticalizadas, elas devem ser apoiadas sobre chapas ou pinos, né? E no caminhamento, sobre sapatas, mas nunca diretamente sobre o solo. Isso aqui é um exemplo de sapata que a gente utiliza. Então, aqui, esse pino, ele vai permitir a rotação da mira sem perder o ponto e nem a verticalidade. A NBR 13133, ela vai estabelecer alguns cuidados para a implantação de referência de nível, a fim de evitar, então, a ocorrência e também a propagação de alguns erros sistemáticos. Aqui, então, a gente pode ver alguns cuidados que foram retirados da própria norma. Os comprimentos das visadas de ré e vante devem ser aproximadamente iguais e de, no máximo, 80 metros, sendo o ideal o comprimento de 60 metros,
de modo a compensar os efeitos da curvatura terrestre e da refração atmosférica, além de melhorar a exatidão do levantamento por facilitar a leitura da mira. Para evitar os efeitos do fenômeno de reverberação, as visadas devem situar-se acima de 50 metros do solo. E ainda, as miras devem ser posicionadas aos pares, com alternância avante e a ré, ou seja, o que era ré vai vir avante e o que era avante vai vir a ré. De modo, então, que a mira posicionada no ponto de partida, a ré, seja posicionada em seguida no ponto de chegada, avante, né? Sendo conveniente que o número de lances sempre seja par. Esse procedimento descrito, ele visa eliminar o que a gente chama de erro de índice. Esse erro ele é definido, então, como a distância entre a base inferior da mira até a primeira graduação da escala. Cada mira ela vai apresentar um valor próprio de erro de índice. Dessa forma, então, realizando o nivelamento de um lance utilizando duas miras, vão estar, então, embutidos os erros de índice das miras no desnível determinado. Então, o erro de índice vai ser a distância entre a base inferior da mira e a primeira graduação. Para eliminar o erro de índice, a gente tem que realizar um número par de lances para cada seção. Que agora, né, eu vou fazer essa explicação para vocês. Aqui a gente tem nessa primeira figura, então, a mira 1 e a mira 2, fazendo as leituras do ponto A até o ponto B. Depois nós temos a mira 2 e a mira 1, fazendo as leituras do ponto B até o ponto C. O desnível entre A e C vai ser a diferença de nível entre A e B, mais a diferença de nível entre B e C. Então, efetuando essa operação aqui, a gente vai obter o valor do desnível isento do erro de índice da mira, a partir, então, dessas equações aqui. Não vou entrar em muito detalhe sobre isso aqui, porque a parte mais importante da nossa aula, ela já vem a seguir. Além disso, a norma, né, a NBR 13.133, ela vai tratar da inspeção dos trabalhos de nivelamento geométrico. Então, né, tem como objetivo assegurar o desenvolvimento segundo as prescrições e as recomendações da norma, né? Então, para o nivelamento geométrico, a gente tem que inspecionar os seguintes itens: a aparelhagem e instrumental auxiliar, conexão com o apoio superior, com a verificação dos comprimentos das seções referentes às referências de nível de partida e de chegada, nivelamento e contranivelamento em horários distintos no nivelamento duplo. Então, a gente sempre vai fazer a leitura, né, AB e depois BA, por exemplo, em horários diferentes. A altura mínima das visadas, número par de estações numa seção, alternância das miras e diferença acumulada da distância entre o nível e a mira. A diferença entre o nivelamento e o contranivelamento, acumulada nas seções e linhas, e o valor máximo para a razão entre discrepância acumulada e o perímetro de um circuito, quando for o caso, a gente não vai tratar de circuito aqui. Erro médio após o ajustamento, e no caso de nivelamento em classe IN, a equidistância entre as visadas de vante e ré. Mas como é que a gente faz o cálculo, né, do erro que é cometido e também da intolerância altimétrica? Então, para realizar a verificação do procedimento em campo, as seções elas devem estar niveladas e contraniveladas, né, o que a gente chama de nivelamento geométrico duplo. Os desníveis obtidos nos dois casos, eles têm que ser comparados. A diferença encontrada, ela deve estar abaixo de uma tolerância estabelecida. Normalmente, essa tolerância ela é dada por N vezes raiz de K, onde o N ele é um valor em centímetros ou milímetros, e K é a distância média nivelada em quilômetros.
Então, tomar cuidado com as unidades aqui, tá? Então, o N centímetro ou milímetro e o K em quilômetros. Ou seja, a média da distância percorrida no nivelamento e contra-nivelamento. Já vamos ver isso num exemplo prático. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para ter um maior entendimento de como calcular o erro cometido, eu trouxe um exemplo. Então, sejam fornecidos esses valores aqui, correspondentes ao nivelamento e contranivelamento de uma seção definida pelos pontos A e B, realizar, então, a verificação do trabalho. A gente tem o desnível do nivelamento H, do nivelamento, 2,458, que é no sentido de A para B, e o desnível do contranivelamento, que é no sentido de B para A, igual a menos 2,460. A distância nivelada é igual a 215,13, a distância nivelada do contranivelamento é 222,89, e aquela tolerância altimétrica ela é dada, então, por 20 milímetros vezes a raiz de K. O primeiro cálculo que a gente faz é do erro cometido. O erro cometido, então, vai ser igual ao desnível do nivelamento em módulo menos o desnível do contranivelamento em módulo. Ou seja, 2,458 menos em módulo, né? O menos 2,460. Chegando, então, num erro cometido de 2 milímetros. A distância média nivelada, ela vai ser dada, então, pela distância do nivelamento mais a distância do contranivelamento divididos por 2, ou seja, a distância média, como o próprio nome diz. Que vai ser igual, então, a 215,13 mais 222,89 divididos por 2. Chegamos, então, a 219,01 metros. Como a gente precisa que esse valor esteja em quilômetros para o cálculo da tolerância, a gente divide por 1.000 e chega em 0,21901 quilômetros. Posteriormente, fazemos o cálculo da tolerância a partir da equação que já foi dada, de 20 milímetros vezes a raiz de K. 20 milímetros vezes a raiz desse valor aqui, que é a distância média nivelada, vai dar, então, para a gente 9,4 milímetros. Como nós temos um erro cometido de 2 milímetros, nós temos uma tolerância de 9,4 milímetros, então o nosso erro está abaixo da tolerância. Então, ok. Quando o erro cometido for menor que a tolerância, o desnível vai ser dado pela média do desnível obtido no nivelamento e contranivelamento, com o sinal igual do nivelamento. Ou seja, o desnível entre A e B vai ser igual ao H do nivelamento em módulo, mais o H do contranivelamento em módulo, divididos por 2. Nós temos, então, 2,458 mais o menos 2,460 em módulo, ou seja, vai ser sempre positivo, divididos por 2. A gente vai ter, então, nessa leitura, um desnível entre A e B de 2,459 metros. Para finalizar a nossa aula, então, a gente vai fazer um exercício um pouco mais completo, que é o que eu vou pedir para vocês no questionário, tá? Então, a partir desse exemplo, vocês conseguem responder o exercício lá do questionário muito facilmente. Então, dadas as cadernetas de nivelamento, realizar o cálculo do desnível entre as RNN, entre as referências de nível 217 e HV04. Verificar os resultados encontrados e calcular a altitude ortométrica de RN HV04, sabendo que a altitude ortométrica da RN 217 é igual a 900 metros, considerando que a tolerância altimétrica é igual a 2 centímetros vezes a raiz de K, que é a mesma coisa que 20 milímetros vezes a raiz de K. Então, essas são as cadernetas de campo.
que foram preenchidas a partir dos dados levantados em campo, tá? Então, aqui a gente tem os pontos visados, todos os pontos. Temos as leituras estadimétricas de ré e de vante e os fios niveladores de ré e de vante. No nivelamento e no contranivelamento. Ou seja, de RN 217 ao RN HV04, que é o nivelamento, e o contranivelamento é o contrário, né? Então, de HV04 a RN 217. Ótimo. Então, aqui, gente, para a gente determinar a distância de ré e a distância de vante, é aquela equaçãozinha que a gente já tinha visto. Fio superior menos fio inferior vezes 100, para todos os pontos visados. Tanto para o nivelamento como para o contranivelamento. Para a gente determinar o desnível, então, é o fio nivelador de ré menos o fio nivelador de vante, tanto para o nivelamento como para o contranivelamento. E aqui a gente tem o somatório, né? O somatório de ré, o somatório de vante e o somatório do desnível. Então, aqui, a gente soma todas essas colunas. Soma as colunas de distância de ré, as colunas de distância de vante e as colunas de desnível. Quero que vocês façam o cálculo em casa, mas aqui já está a resposta do exercício, né? Então, a distância de ré, por exemplo, o 0,747 menos 0, acho que aqui é 555 vezes 100 vai dar 19,2. E assim por diante. Somamos tudo. E aí, como que se dá o processo de cálculo? O desnível do nivelamento vai ser, então, 4,415, que está aqui, né? Que é o somatório do desnível do contranivelamento. O desnível do contranivelamento vai ser menos 4,419. É esse somatório aqui, do contranivelamento. A distância nivelada vai ser o somatório das distâncias de ré com as distâncias de vante, ou seja, 199,9 mais 201,7, que vai dar, então, 401,6. A distância de contranivelamento vai ser o somatório da distância de ré com a distância de vante, ou seja, 199,7 mais 201, que vai dar, então, 400,7. O erro cometido, ele vai ser o desnível do nivelamento menos o desnível do contranivelamento em módulo, tá? Então, a gente vai assumir um valor positivo, ou seja, 4,415 menos 4,419 daria menos 0,4. Como assumimos em módulo, 0,4 centímetros. Esse é o erro cometido. A distância média nivelada vai ser o valor médio dessas distâncias, ou seja, 401,6 mais 400,7 divididos por 2, que a gente vai chegar, então, a 401,15 metros. Como a tolerância altimétrica é dada em quilômetros, a gente divide isso aqui por 1000, certo? A nossa tolerância altimétrica, a equação já foi dada, que é 2 centímetros ou 20 milímetros vezes a raiz de K, sendo o K o 0,40115 quilômetros, chegando, então, numa tolerância altimétrica de mais ou menos 1,267 centímetros. Como a gente cometeu um erro de 0,4 centímetros e a nossa tolerância é de 1,267, o nosso erro cometido é menor que a tolerância. Então, tá ok. O desnível médio
entre as duas referências de nível, né, entre a referência de nível 217 e a HV04, vai ser igual, então, à média dos desníveis de nivelamento e contranivelamento em módulo, tá? Então, 4,415 mais, esquece o sinal, mais 4,419 divididos por 2. Um desvio médio de 4,417 metros. Ou seja, a estação, a referência de nível HV04 está 4,417 metros mais alta que a estação 217. O exercício também pedia a altitude da RN-HV04, levando em consideração que a altitude da RN-217 é igual a 900 metros. Ou seja, o que a gente vai fazer? Os 900 metros de altitude mais o desvio médio, que é o 4,417. Então, a altitude da outra RN é de 904,417. Esse é o passo a passo que a gente tem que seguir para conseguir, então, o desnível médio e a altitude, levando em conta o método de nivelamento geométrico em visadas iguais, pessoal. Bastante coisa, né, para uma terça-feira quente. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? A princípio, obviamente, né, que caso alguém tenha alguma dúvida fazendo o exercício, por favor, né, venha conversar comigo que a gente resolve. Alguém tem algum questionamento, gente? Ainda não. É sempre assim, né? Ainda não. Talvez na prova, talvez no questionário. Não, gente, se seguir esse passo a passo, retornar no vídeo da aula seguindo esse passo a passo, a gente não vai ter problema, porque realmente é só seguir a receitinha de bolo que é algo tranquilo, tá, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Aula que vem, retomamos esse conteúdo de levantamento altimétrico e logo, logo encerramos o semestre, né? Então, vamos caprichar aí nessa reta final, tá quase acabando, menos de um mês para as provas, né? A semana de provas provavelmente vai ser ali na semana do dia 17 de novembro. Então, um último gás aí, um último fôlego para a gente concluir da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Então, eu desejo a todo mundo uma ótima noite, agradeço a participação, agradeço o empenho de estarem aqui, e qualquer dúvida, por favor, não hesitem em escrever, tá bom, gente? Então, boa noite e até a próxima aula.